Fala galera, o Flamengo venceu a LDU e entra na zona de classificação às oitavas da Libertadores. O rubro-negro depende apenas de si para avançar ao mata-mata. Léo Ortiz e Luiz Araújo marcaram os gols. Vamos ver aí a opinião dos comentaristas do programa F360 sobre esse jogo. A realidade, às vezes, tem um apitinho de guarda do lado, mas não estraga. E outra, pegar um congestionamento com esse visual, eu fico 3 horas no trânsito. Vem pegar aqui a marginal para ver o que é bom. Então, Eugênio, o que você destacaria para a gente da vitória do Flamengo? Uma vitória incontestável, gol marcado no início do Léo Ortiz. Já deixava claro que seria uma noite sem maiores sustos, noite de Maracanã lotado. O Flamengo que, se não vencesse ontem, teria se complicado, mas venceu com extrema facilidade e jogando um grande futebol. O que você sentiu do ambiente daqui para frente? O que o rubro-negro, a partir dessa vitória tranquilizadora, projeta? Então, ele projeta a classificação em primeiro lugar, na classificação para a próxima fase da Libertadores. Em primeiro lugar, que eu digo na ordem, tá? Não que o Flamengo necessariamente vai ser o líder do grupo. Isso pode acontecer, mas no primeiro momento, ufa, alcançou o objetivo, que era não só ganhar da LDU, mas ganhar da LDU fazendo 2 gols de diferença, para que ultrapassasse a própria LDU no saldo de gols, que é decisivo, primeiro critério de desempate, então, porque pode haver um empate triplo em 11 pontos, né? Caso o Flamengo, e vai vencer, vença o Táchira na próxima rodada, e a LDU em casa vença o Central Córdoba. Aí todo mundo vai para 11 pontos, e a decisão vai para o saldo de gols. Então era importante que o Flamengo ontem fizesse esses 2 gols de vantagem para superar a própria LDU, e aí aconteça o que acontecer, vencendo mesmo por 1-0 que seja o Táchira, a LDU e o Central Córdoba vão se enfrentar, um dos dois ou vão permanecer com o mesmo saldo de gols, ou um dos dois vai superar e o outro vai ficar para trás, e o Flamengo está classificado. Eu acho que o Flamengo tem condição de ganhar e ganhar bem o Central Córdoba, e em a LDU ganhando, o Táchira, e em a LDU ganhando o Central Córdoba, o Flamengo deve ser o primeiro lugar do grupo. Vai precisar que a LDU faça a parte dela. Mas sim, a gente via agora há pouco ali o Felipe Luiz. Eu acho que a grande questão do jogo de ontem, Plihal, é o Pedro. Porque o Felipe vai para o jogo, ele assume um risco grande de, se não desse certo, ser muito criticado e, de repente, o ambiente para ele ficar muito difícil no Flamengo, justamente por não ter escalado o Pedro de início. Eu teria escalado o Pedro de início. Mas ele tem o ponto dele, que é colocar em campo um time fisicamente no seu máximo para justamente fazer funcionar a ideia de pressionar alto, de sufocar o adversário desde os primeiros minutos. E isso funcionou, e o Flamengo achou um gol de escanteio, uma jogada bem trabalhada, tem ali uma movimentação entre os jogadores do Flamengo na área que possibilitou ao Léo Ortiz subir quase que sem marcação para fazer o desvio de cabeça. Ok. Mas o Flamengo, sem o Pedro, com o Bruno Henrique ali na frente, se ganha em pressionar o adversário, quando tem a bola, perde a qualidade de um centroavante, que é especialista na área, que tem qualidade técnica, que tem condições de entregar mais com a bola naquela posição do que o Bruno Henrique. Ele fez a aposta dele, que é na ideia dele, que é no estilo de jogo dele, no planejamento que ele queria para aquela partida, foi com o Bruno Henrique. Deu certo, o Flamengo fez exatamente o que precisava, ganhou por 2-0, e aí ele tem a moral, não só para respirar aliviado, como para ir para a coletiva e falar para o Pedro que ele precisa se entregar mais aos treinos. Porque o recado que ele dá, no final das contas, é esse, ele fala, só vai depender dele, porque ele já está de alta. Ele falou assim, uma coisa é a alta médica, teve alta médica, ok, está sendo colocado no time aos poucos, ele já chegou a ser titular, ou seja, a iniciar algumas partidas, e até teve bom desempenho em alguns momentos, contra o Corinthians, por exemplo, o próprio Felipe Luiz citou ontem, que foi um jogo muito bom do Pedro, mas, pelo que eu entendi, ele, Felipe Luiz, quer mais entrega do Pedro para que ele possa estar num nível físico melhor e, assim, executar as funções que o estilo de jogo do Felipe Luiz pedem. Essa é a grande chave. A vitória não só deixou o Flamengo com a classificação encaminhada, mas deu ao Felipe Luiz o alívio de não ter uma pressão em cima dele e a moral para agora cobrar mais do Pedro. Porque o Pedro é um jogador que tem um histórico.
de não ser um jogador assim tão dedicado à parte física. Ele se garante muito no aspecto técnico, mas a parte física nunca foi o forte do Pedro. E o Filipe Luís já avisou, vai precisar ser a partir de agora. É verdade, eu lembro do Davi Luiz falando publicamente que se o Pedro tivesse foco, não sei se ele usou esse termo, mas assim, se fosse um cara mais dedicado a essas questões tão importantes hoje para um jogador de futebol, não é só ir lá e jogar bola, né? O cara tem que se condicionar, se preparar de um jeito absurdo. Mais faminto. Se ele tivesse mais fome, mais faca nos dentes, ele iria muito mais longe. Eu até estava pensando aqui, ontem a gente falou, né, Breler, confabulando aqui sobre as possibilidades de escalação do Flamengo. Eu falei, ele não vai deixar o Pedro no banco num jogo que talvez... com um pouco de exagero, a cabeça dele, Felipe, estava a prêmio. Se ele não ganha o jogo, a coisa poderia... A gente sabe como é que as coisas são no Flamengo. Se complicar muito para ele. E aí eu estava pensando, será que é mais teimosia, audácia ou convicção? Acho que nenhuma das três coisas. Acho que o Eugênio matou. Acho que é cobrança mesmo ao Pedro, porque ele sabe que em outros momentos o Pedro inteiro, o Pedro 110%, como dizem, vai fazer ainda mais diferença. E não é nada pessoal, né? Essa é a política do Filipe Luís desde que ele se tornou técnico. As cartas são postas antes. O estilo de jogo que ele pede um Pedro mais inteiro. Acho coerente com a política do sabendo usar não vai faltar, que ele está conduzindo com o Pedro. Ele colocou essa bola no pé do Pedro. Quem pode acelerar esse processo é o Pedro, por tudo isso que a gente está falando. Esse jogo contra o Corinthians, que ele jogou muito bem, ele começou faz 3 semanas já. Sim. Quase 3 semanas. E de lá para cá, o Filipe Luís tem avaliado que não teve a evolução que ele queria. Em 3 semanas ele podia, né? Devia. Tá tinindo. Que devia. Ele perdeu espaço. E no fim, tudo está bem quando acaba bem, não é verdade? O Flamengo mostrou desempenho, fez os 2 gols suficientes para pular no saldo, apresentou um bom futebol. E mais uma vez o Filipe Luís ganha a sua aposta. Foi uma aposta realmente assim arriscada. Falar agora é fácil, que deu certo. Mas no pré-jogo pairava essa dúvida, porque a gente não pode esquecer, o Eugênio trouxe isso aqui ontem, parece uma coisa óbvia, mas ontem uma derrota eliminaria o Flamengo. Era uma condição bastante no limite. Pode ser uma nhaca também. Também ruim, mas a derrota eliminaria o Flamengo e talvez colocasse em risco até o cargo do Filipe Luís. Desculpa, Maria. Não, segue. Ontem foi tudo muito simbólico, porque é uma vitória que confirma a estreia do Flamengo na Libertadores. O torcedor rubro-negro cobrava isso, porque sentia que o Flamengo ainda não tinha entrado à vera na Libertadores, estava ali muito preocupado com o brasileiro e acabou agindo com desleixo na competição continental. E ontem, de fato, esteve o Flamengo com gana, com vontade, com intensidade, não necessariamente na sua partida de maior brilho técnico, mas com numa voltagem que realmente conectou o Maracanã com o campo. E além disso, o Filipe Luís saiu maior ontem, porque é um jogo em que o técnico assume o risco, tem coragem, e assim como o Eugênio também teria começado com o Pedro, mas ele disse uma coisa muito marcante depois da coletiva, né, que o campo vai sempre dar a resposta para ele. E ele exaltou Michael, porque o torcedor do Flamengo pode olhar e falar, por que tanto Michael, por que tantas oportunidades? E o Michael, depois que ele sai, o Flamengo corre até alguns riscos, porque o Cebolinha não recompunha com a mesma intensidade dele, a LDU cresceu, e o Michael, com todos os defeitos técnicos, ele se doa pelo grupo. Ele corre o tempo inteiro, ele não deixa de pressionar lá na frente. O Luiz Araújo, da mesma forma, o Luiz Araújo é um cara que tecnicamente é melhor que o Michael e, além de tudo, corre o tempo inteiro, se esforça o tempo inteiro, e o Filipe Luís valoriza isso. Então, além da vitória, além de ter colocado o Flamengo numa situação muito mais confortável na Libertadores, classificação encaminhada, o Filipe Luís sai grande dessa história porque bancou suas decisões e o principal, deu um recado para o grupo. Quem não estiver nessa rotação não vai jogar só por nome, e isso é muito importante. O torcedor rubro-negro, depois da saída do Jorge Jesus, reivindicava uma cobrança maior, porque às vezes o departamento de futebol deixava os jogadores ali pelo tamanho que tem, tocarem o barco da forma que queriam, não estarem na condição física ideal. E o técnico, Filipe Luís, que jogou com eles,
está ali cobrando de um dos maiores centroavantes do Brasil. Isso é um ponto muito positivo na minha visão. Essa questão é importante. Há movimentos de bastidores que nem sempre são muito divulgados, são muito visíveis. Houve a divulgação, é claro. Essa semana o Flamengo trocou um auxiliar técnico. Ele dispensou o Daniel Alegria, que era um profissional que era inclusive responsável pelas bolas paradas do Flamengo, tinha vindo com o Felipe Luiz da base, e para o lugar do Daniel Alegria foi contratado o Rodrigo Caio. E o Rodrigo Caio veio não para tratar de bola parada, mas ele veio justamente para ajudar o Felipe Luiz na gestão de grupo. Porque essa é uma questão posta. O Felipe Luiz conhece o elenco, foi até pouco tempo jogador do Flamengo, tinha uma relação de jogador para jogador e passa a ter uma relação de técnico para jogador. É diferente. Tanto que o Fabrício Bruno, quando sai do Flamengo, ele cita que ele e o Gabi, né, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ao saírem do Flamengo, eles dizem, agora a gente vai poder voltar a ser amigo do Felipe Luiz. Essa é uma dificuldade. Ao mesmo tempo que ele conhece os jogadores, tem boa relação com os jogadores, essa relação é diferente, é uma relação que agora é de um chefe. O técnico é o chefe dos jogadores, não é mais o parceirão do vestiário, da concentração, da viagem. Ele agora tem que ter uma postura que talvez ele tenha alguma dificuldade nesse relacionamento com alguns jogadores. Então, para isso chega o Rodrigo Caio, que também sai de um ex-jogador do clube que conhece alguns do elenco, nem tantos, né, porque ele já saiu há algum tempo do Flamengo, mas conhece alguns do elenco, e vai ter que ajudar o Felipe Luiz nesse trabalho do dia a dia de, opa, peraí, agora a gente não é mais colega, a gente trabalha numa relação de hierarquia, onde vocês são comandados por nós. Então, a minha leitura é que ele precisou de alguém para ajudá-lo nesse dia a dia, nesse relacionamento que é importante. Quanto ao Michael, ontem, instantes antes do segundo gol, o Felipe chama o Cebolinha e o Pedro. Eles já estão ali prestes a entrar em campo quando acontece o gol do Luiz Araújo. Por quê? O torcedor já estava irritado com o Michael. Não exatamente com o Bruno Henrique, mas com o Michael, porque ele estava errando muitas jogadas. E aí há a diferença. No final de semana, o Felipe foi perguntado na coletiva pela repórter Raíssa Simplício sobre o Bruno Henrique. Porque ele insistia com o Bruno Henrique, que na opinião dela e de muitos torcedores do Flamengo, não estava jogando bem. Ele até foi meio irônico, não sei se foi a melhor postura, ele deu uma risada e falou, não, o Bruno Henrique jogou muito. Agora, o que é jogar muito para o torcedor e o que é jogar muito para o técnico? Para o técnico é jogar muito sem a bola. É se entregar no momento que o Flamengo não tem a bola para recuperar. E aí, nesse aspecto, o Michael e o Bruno Henrique estão entregando. Só que no com a bola, que é o que o torcedor vê, eles não estão conseguindo entregar. Essa é a grande dificuldade. Conseguir encontrar o termo entre jogar sem e com a bola, que é o que aparece mais para todo mundo. Sobre o Michael, o Felipe Luiz disse ontem que, de fato, ele nem precisaria falar, né? Está todo mundo vendo. O Michael peca muito na finalização das jogadas, na hora de tomar a decisão ele acaba optando de forma equivocada, mas que, por outro lado, era o cara que mais trabalhava no dia a dia para corrigir justamente essa finalização, enfim, seja passando ou chutando para gol. A gente costuma falar que a vida do Felipe Luiz é muito fácil, porque ele tem um super elenco às mãos, um dos dois maiores elencos, acho que do continente, não só do Brasil, né? Acho que o Flamengo e Palmeiras têm os dois elencos mais fartos desse país, não gosto desse termo, mas um material humano melhor que qualquer outro treinador por essas bandas. Por outro lado, a tarefa do cara é hercúlea. A administração interna ali deste elenco, que por ter, consequentemente, muitas estrelas, também tem egos maiores do que o normal, não deve ser fácil de lidar, com o agravante dele ter sido o companheiro dos caras, ter jogado com os caras. O cara com diretoria nova, ansiosa por resultado. Exato, é o cara que trabalha numa empresa e de repente ele vira chefe e aqueles caras que eram amigos dele na empresa passam a odiá-lo e falar mal dele todos os dias. Isso acontece em todos os lugares, em qualquer segmento. E a pressão externa que é uma loucura. Gente, ele empatou no meio da semana passada com o Central Córdoba na Argentina. Tinha Central muita Córdoba. Gente e gente que trabalha como nós aqui, quase que
quase que dizendo que acabou a era Felipe Luiz e que a sombra do JJ, o fantasma do JJ já mais uma vez se fazia presente. Imagina conviver com isso o tempo inteiro. É difícil. Se você ganhou porque você tem um timaço, ganhou a Copa do Brasil porque não tinha outro para ganhar, ganhou o Campeonato Carioca porque não tinha outro para ganhar. E não é nem que se você perca, se você empate, você já é questionado. O Dorival ganhou 2 dessas e foi demitido. E não servia. Mas hoje, o Felipe Luiz, dentro talvez do melhor contexto do Flamengo dos últimos tempos, de uma diretoria profissional que trabalha em cima disso, de embasamento. Talvez ele tenha realmente uma sustentação maior. E eu não falo nem sustentação, mas, entre aspas, uma facilidade para você trabalhar. E trabalhar no que te define como treinador. Não trabalhar apagando o incêndio de um diretor que se envolveu na briga com um torcedor em shopping, de um presidente muito ausente, de, enfim, um jogador que se coloca maior que o clube e veste camisa de rival. Então, assim, hoje ele está dentro de um contexto que o ajuda... Um pouco mais respaldado que os anteriores. A ser técnico. Não, e com subsídios mesmo. Sim. Então, sempre que ele tem oportunidade, ele ressalta o trabalho do Boto e a troca que ele tem com o Boto. Ontem ele falou mais uma vez. É um cara que gosta de conversar sobre futebol, é um cara que, quando eles precisam discutir assuntos técnicos, liga para outros treinadores para pedir ajuda, para pedir opinião, enfim. Então, dentro de um Flamengo hoje, muito mais profissional do que a gente viu nos últimos tempos. O Boto ele é muito conhecido no mercado internacional como um super scout, né? Isso. É um cara que tem um olho espetacular para encontrar jogadores. Este elenco nem é obra do Boto, né? Não. Na verdade, só o Juninho que ele conseguiu trazer, que foi um período ali que o BAP assumiu, fechou a torneirinha, não contrataram ninguém, quer dizer... O Danilo não já é um Flamengo aí, o Danilo ali numa coisa mais circunstancial, E o Danilo também não precisava de scout, né? O Boto se mostra muito mais nesse momento importante, nesse ponto de defesa do Felipe e troca do que de formação de time. Claro, exatamente. Mas isso interfere demais no desempenho e no resultado, né? Você ter um profissional ali que te cerque, que te proteja dessas situações. Do que a gente pode apontar de inúmeros acertos, porque sim, tiveram vários acertos da diretoria antiga, muitos títulos, enfim, jogadores espetaculares, porque bancavam financeiramente, um jogador muito bom, ele vale, ele custa. Para mim, de 2022 para cá, além do retorno do Gerson, que se mostra muito acertado, a contratação do Luiz Araújo. Para mim, é o principal jogador desse mercado do Flamengo recente. Que trouxe Cebolinha, que trouxe Alexandro, que trouxe muita gente. Ontem, já passo para você, Eugênio, ontem, a maneira como o Felipe Luiz fala do Luiz Araújo é o que a gente vê em campo. Um dos jogadores que mais se dedica em todas as áreas ofensivas do Flamengo. O Felipe Luiz cita o jogo contra o Bahia. Tem uma recuperação de bola do Luiz Araújo, que ele vai até o meio de campo buscar, retomar essa posse. Ontem, o jogador que mais ganhou grandes duelos do Flamengo. Então, assim, era um adversário difícil, num jogo em que o Flamengo poderia dar adeus à Libertadores. Para mim, é o grande destaque dessa janela do Flamengo. E o Felipe Luiz fala, né? Eu posso usar ele em qualquer contexto. Que ele não é só esforçado, ele é técnico também. Exatamente. Eu posso entrar com ele, eu posso colocá-lo durante a partida, ele entrega. No pior Flamengo do Tite, talvez, Copa do Brasil, jogo contra o Amazonas, um jogo morto quase, Luiz Araújo saiu do banco de reservas, retomou o fôlego para o Flamengo. Então, para mim, 2022 para cá... Luiz virou um jogador muito melhor do que eu imaginava que ele fosse ser. Eu acompanhei muito. Espetacular. Desde época de categoria de base e tal, sub-17 do São Paulo, sub-20 do São Paulo. Ele prometia, mas não nesse nível que ele alcançou. Eugênio, quer completar? Não, é em cima disso do que a Mari estava falando, porque se a gente falou de uma aposta que foi deixar o Pedro fora, teve uma segunda aposta na escalação ontem do Felipe Luiz, que foi a entrada do Luiz Araújo da direita, com o Gerson jogando de volante. Porque quase todas as prévias estavam dizendo era Everton Araújo, não tem o Pulgar, joga o Everton Araújo e mantém o Gerson na posição em que ele joga normalmente, que é pela direita, sem o Luiz Araújo. Ele faz a aposta, não, eu vou
colocar o Luiz Araújo para dar até mais força nessa pressão lá em cima. Trago o Gerson para ficar ao lado do De La Cruz, articulando ali de trás. Ele sempre vai ter ganhos e vai ter perdas nessas decisões, né? O ganho que ele teve foi o Luiz Araújo, que fez uma partida importantíssima. Ele foi decisivo porque ele bate o escanteio. E a cobrança de escanteio é fundamental. O Flamengo tem desperdiçado muito escanteio com cobrança ruim. Às vezes do Arrascaeta, às vezes do De La Cruz. E ontem a cobrança foi perfeita na cabeça do Léo Ortiz. E ganha um jogador inteligente para se posicionar na área, na jogada de fundo do outro lado, e receber essa bola no rebote de frente, fazendo o segundo gol do Flamengo. Então pagou. Mas também ele deixou de ter o Gerson mais perto das entrelinhas ali, para conversar mais com o Arrascaeta. O Arrascaeta que vem sendo o grande destaque do Flamengo na temporada. Sem o Pedro para fazer uma parede, sem o Gerson para tabelar com ele, triangular na intermediária, ou o Pulgar, que também faz muito isso, o Arrascaeta sumiu do jogo. Aí aquela história, você ganha ali, perde aqui, vai compensando. O que importa é que no final das contas, não tinha um cara da qualidade do Pedro a maior parte do tempo dentro da área, mas a gente optou por ter um jogador com mais entrega física para recuperar. O Gerson ficou um pouco mais longe da tabela com a Arrascaeta, mas eu ganho do outro lado com o Luiz Araújo, sendo muito firme, não só com a bola, como sem a bola. São opções que ele fez, ele poderia ter feito outras. Não há o certo e o errado, há o que funciona. E ontem funcionou, era o que o Flamengo precisava. 2-0. O Flamengo começou com tudo a partida e foi para cima buscar o resultado. Léo Ortiz abriu o placar logo de cara, aos 9 minutos, em lance de bola parada após escanteio. A LDU parecia perdida e praticamente não saiu do campo da defesa nos primeiros 45 minutos, tendo apenas uma boa chegada aos 36, com Gruezo. O rubro-negro diminuiu o ritmo depois do início empolgado, mas não deixou de dominar em nenhum momento. Faltou mais capricho no passe final para assustar o goleiro com frequência e ampliar o marcador. O Flamengo repetiu a dose, começou com tudo a segunda etapa e ampliou o placar logo no início com Luiz Araújo. Destaque da noite. O atacante aproveitou uma bola mal afastada para garantir a segunda posição do grupo ao rubro-negro. O time caiu de ritmo após o gol e apenas administrou o duelo sem sofrer muito. A LDU se lançou mais para buscar a posse e o espaço no campo de ataque. Até assustou, mas Rossi pouco trabalhou. Foi uma atuação convincente para dar moral na Libertadores. O Flamengo subiu para a segunda posição do grupo C, com 8 pontos e 2 gols de saldo, dependendo apenas de si para garantir a classificação. O Central Córdoba se manteve como líder com 11 pontos e a LDU caiu para terceiro, com 8. Tem saldo de 1-2 do rubro-negro. O rubro-negro precisa vencer o Deportivo Táchira, dia 28 de maio, no Maracanã, para chegar às oitavas. Caso empate com o time venezuelano, o Flamengo só vai avançar se a LDU não vencer o Central Córdoba. Se perder para o Táchira, o Flamengo só passará de fase se a LDU perder para o Central Córdoba, observando o saldo de gols. A última rodada da fase de grupos da Libertadores será no dia 28, quarta-feira, às 21h30. O Flamengo recebe o Deportivo Táchira no Maracanã, enquanto a LDU encara o Central Córdoba, em Quito. Antes disso, o rubro-negro tem 3 jogos. No domingo, enfrenta o Botafogo e na quarta o Botafogo da Paraíba, ambos em casa. Depois encara o Palmeiras fora.